Meu querido filho, minha querida filha, você já ficou tão cansado de esperar que chegou a pensar que havia algo de errado com você? Já olhou para a sua vida, para as suas contas, para os seus sonhos adiados e sentiu aquele peso no peito que parece impossível de tirar? Já se pegou acordado de madrugada, com o coração apertado, sem conseguir dormir porque a preocupação com o dinheiro, com as dívidas, com o sustento da sua família era grande demais para caber só dentro de você? Já chorou sozinho, em silêncio, pedindo por uma saída que parecia não chegar nunca? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então eu preciso que você entenda algo agora, antes de qualquer outra coisa. Eu te ouvi. Cada oração murmurada com a voz tremendo, cada lágrima que você pensou que caiu sem testemunha, cada noite que você se deitou com o coração pesado e acordou com o mesmo peso, tentando encontrar forças para mais um dia. Eu estava lá. Eu ouvi tudo. E mais do que isso, eu já estava agindo. Mas o que eu preciso te dizer hoje vai mudar a maneira como você entende a provisão, a bênção e a minha maneira de trabalhar na vida daqueles que eu amo. Porque a bênção financeira que está a caminho para a sua vida não vai chegar da maneira que você imagina. Não vai ser do jeito que você planejou. Não vai ser pelo caminho que você estava esperando. E se você não entender isso, pode olhar diretamente para ela e não reconhecê-la. Pode deixar passar pela sua frente aquilo que eu preparei com tanto cuidado para você. Você já viu alguém que estava esperando a bênção chegar pela porta da frente enquanto ela entrava pela janela? Já viu alguém que estava orando por uma coisa e eu estava preparando algo muito maior? Já ouviu histórias de pessoas que estavam no fundo do poço e de um dia para o outro tudo mudou? Não porque elas encontraram a solução, mas porque eu as encontrei no fundo do poço e as levantei com a minha própria mão. Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer na sua vida. Mas eu preciso que você entenda como eu trabalho. Preciso que você abra os seus olhos espirituais. Preciso que você deixe de procurar a bênção no lugar errado, na forma errada, no tempo errado. Porque o meu tempo é perfeito, mesmo quando parece atrasado para os seus olhos humanos. E a minha maneira de agir é sempre maior do que a sua capacidade de planejar. Ao longo desse vídeo, eu vou te revelar as verdades que a maioria das pessoas nunca ouviu sobre como a provisão divina funciona. Vou te mostrar porque a bênção inesperada é sempre a maior das bênçãos. Vou te abrir os olhos para os sinais que já estão ao seu redor, mostrando que eu já comecei a agir. E vou te equipar com o entendimento que você precisa para receber tudo o que eu preparei para você, sem deixar escorrer entre os dedos por falta de sabedoria. Você não chegou até aqui por acaso. Você não clicou nesse vídeo por acaso. Eu te trouxe até aqui porque chegou a hora da virada, a hora da revelação, a hora em que o que parecia impossível vai se tornar a sua realidade mais concreta. Então, fique aqui, assista até o final, porque cada palavra que você vai ouvir foi preparada especificamente para a sua vida, para o seu momento, para a sua história. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento muito específico na história de todo homem e toda mulher que eu amo profundamente, um momento que poucos reconhecem enquanto ele está acontecendo, mas que todos celebram quando ele já passou.
É o momento em que eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida, movendo peças que você não consegue ver, preparando conexões que você ainda não imagina, abrindo caminhos que para os seus olhos ainda parecem paredes sólidas e intransponíveis. Esse momento tem um nome. Esse momento se chama silêncio divino. E é exatamente nesse silêncio que a maior parte da sua bênção está sendo construída agora. Eu sei que o silêncio dói. Eu sei que quando você ora e parece não receber resposta, quando você tenta e parece não conseguir, quando você espera e o tempo passa sem que nada mude visivelmente na sua vida, esse silêncio pode parecer abandono. Pode parecer que eu não estou ouvindo. Pode parecer que suas orações estão subindo e batendo no teto, como se houvesse uma barreira entre você e eu. Mas meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental hoje. O silêncio de Deus nunca é indiferença. O silêncio de Deus é sempre preparação. Pense comigo por um momento. Quando um arquiteto está projetando uma grande obra, ele não constrói em público. Os planos são feitos em silêncio, no escritório, longe dos olhos de quem vai se beneficiar da construção. Quando um chefe prepara um banquete extraordinário, ele não convida os convidados para a cozinha enquanto trabalha. O processo é privado, intenso, cheio de cuidado e atenção. E só quando tudo está pronto é que as portas se abrem e o banquete é revelado. É exatamente assim que eu trabalho na sua vida. Quando parece que nada está acontecendo, é quando mais coisas estão acontecendo. Quando você não consegue enxergar nenhum movimento, é quando eu estou fazendo os movimentos mais importantes. Eu estou falando com pessoas que você ainda nem conhece. Estou abrindo portas em lugares que você ainda nem sabe que existem. Estou preparando o coração de alguém para que no momento certo essa pessoa cruze o seu caminho e mude completamente a trajetória da sua vida financeira. Lembra de José, o filho de Jacó? Ele não passou anos na prisão porque eu o tinha abandonado. Ele passou anos na prisão porque eu estava trabalhando em silêncio. Cada dia naquele cárcere era um dia de preparação. Cada sonho que ele interpretou para os outros presos era um treinamento para o que vinha pela frente. Cada humilhação que ele sofreu era uma camada de caráter sendo construída. Porque a grandeza que eu estava preparando para a vida de José exigia uma espinha dorsal que só a adversidade consegue forjar. E quando chegou o momento, quando o faraó teve o seu sonho e precisou de alguém para interpretá-lo, eu já tinha tudo preparado. José saiu da prisão direto para o palácio. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi o resultado de anos de trabalho que aconteceram em silêncio, longe dos olhos de qualquer pessoa, mas nunca longe dos meus olhos. A sua situação financeira atual não é o capítulo final da sua história. É o capítulo da preparação. É o capítulo em que eu estou trabalhando em você, em torno de você, por causa de você, enquanto o mundo ao seu redor segue sem perceber o que está prestes a acontecer. E quando a bênção vier, e ela vai vir, todos vão ver, todos vão testemunhar, todos vão perguntar como isso aconteceu tão de repente, e você vai saber a resposta, porque você assistiu a esse vídeo, porque você não desistiu, porque você continuou crendo mesmo quando não havia nada visível para crer. Eu preciso que você entenda também que a bênção que estou preparando para você não é pequena. Quando eu trabalho em silêncio por um longo tempo, é porque o que vai chegar é grande demais para ser construído da noite para o dia. Uma pequena bênção pode acontecer rapidamente, mas uma bênção que vai mudar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua família inteira. Essa bênção exige tempo, exige fundação, exige que eu prepare o terreno com cuidado para que quando ela chegue, ela fique. Para que quando eu abrir as comportas do céu sobre a sua vida, você tenha a estrutura interior necessária para suportar o peso da provisão que eu vou derramar.
Porque um dos maiores problemas que eu vejo na vida dos meus filhos é receber uma grande bênção sem estar preparado para ela. Dinheiro que chega e vai embora porque a mentalidade ainda não foi renovada. Oportunidades que aparecem e são desperdiçadas porque a sabedoria para aproveitá-las ainda não foi desenvolvida. É por isso que o processo importa tanto quanto o resultado. É por isso que eu não apresso o que precisa ser amadurecido. Eu conheço o que é melhor para você, melhor do que você conhece a si mesmo. Então hoje, agora, nesse exato momento, eu quero que você faça uma coisa. Pare de interpretar o silêncio como ausência. Pare de interpretar a espera como rejeição. Pare de olhar para o que não mudou ainda e se esquecer de agradecer pelo que já mudou. Porque eu estou aqui, eu estou ativo, eu estou trabalhando. E a bênção inesperada que está a caminho da sua vida já tem nome, já tem data, já tem endereço. Ela já está no forno, sendo preparada com o cuidado que só eu sou capaz de ter. E quando ela sair do forno, vai ser exatamente na temperatura certa, exatamente no momento certo, exatamente do jeito que você precisava, não do jeito que você pediu, mas do jeito que você precisava. Você não consegue enxergar o que está acontecendo nos bastidores da sua vida agora, mas eu sim. E o que eu estou vendo é lindo. O que eu estou construindo para você é muito maior do que você imagina. E o que está prestes a chegar vai fazer você entender com lágrimas nos olhos e alegria no coração, porque tudo demorou tanto, porque tudo aconteceu da maneira que aconteceu, porque os nãos que você recebeu eram, na verdade, redirecionamentos para um sim muito maior. Eu não te abandonei. Eu nunca te abandonei. Eu estou aqui, trabalhando em silêncio, construindo a sua bênção com as minhas próprias mãos. E em breve, o silêncio vai dar lugar ao milagre, meu querido filho, minha querida filha. Se existe uma verdade que eu preciso te dizer com toda a clareza e urgência que essa mensagem merece, é esta. Antes de qualquer coisa mudar na sua conta bancária, antes de qualquer bênção se manifestar na sua vida financeira, antes de qualquer porta se abrir no mundo natural, algo precisa acontecer dentro de você, no lugar mais profundo do seu ser, no seu coração. Porque tudo o que existe no mundo visível começa no mundo invisível. E o mundo invisível mais poderoso que existe não é o céu, não é o reino espiritual, é o seu próprio coração. Eu criei o universo com palavras. Eu disse, haja luz. E a luz existiu. Mas antes das palavras, havia intenção. Antes da intenção, havia o meu coração. E eu te fiz a minha semelhança, meu filho, minha filha. Isso significa que o que está no seu coração tem poder criativo. O que você nutre ali dentro tem a capacidade de atrair ou repelir as bênçãos que eu preparo para você. Não porque eu seja mesquinho ou condicional no meu amor. O meu amor por você é incondicional e eterno. Mas porque a maneira como o reino funciona exige que o seu interior esteja alinhado com o que você pede para receber. Deixa eu te dar um exemplo muito prático. Imagine que eu quero te dar uma casa nova. Uma casa linda, ampla, exatamente o que você sempre sonhou. Mas você vive convicto no fundo do coração de que não merece uma casa boa, de que sempre vai ser pobre, de que as coisas boas são para os outros, não para você, que a sua família nunca foi de ter muito, então você também não vai ter. Essas crenças não são neutras, elas não ficam quietas, elas agem. Elas criam uma resistência invisível que bloqueia a manifestação das minhas bênçãos na sua vida. Não porque eu não queira te dar a casa, mas porque o seu coração ainda não aprendeu a receber o que eu quero te dar. É exatamente por isso que em Provérbios eu digo, guarda o teu coração mais do que tudo o que se guarda, porque dele procedem as saídas da vida. Não é uma sugestão,
É uma instrução divina sobre como o reino funciona. As saídas da vida, as oportunidades, as conexões, as provisões, as bênçãos, elas procedem do coração. Elas nascem de dentro para fora. E se o que está dentro é medo, amargura, descrença, sentimento de indigno, comparação doentia com o próximo, inveja disfarçada de admiração, então o que vai sair da sua vida vai refletir exatamente isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O coração não é imutável. O coração pode ser transformado. E essa transformação começa no momento em que você decide, conscientemente, trocar as mentiras que o mundo plantou dentro de você pela verdade que eu tenho sobre a sua vida. Quando você começa a se ver com os meus olhos, em vez dos olhos da sua história de dificuldade, quando você começa a falar sobre a sua vida com base no que eu prometi, não com base no que você viveu até agora. Eu preciso te falar sobre algo que vejo acontecendo com muitos dos meus filhos. Eles oram pedindo bênção, mas vivem com o coração cheio de ressentimento. Eles cantam de adoração no culto, mas voltam para casa e passam a semana inteira murmurando contra o vizinho que parece ter mais. Eles leem as minhas promessas na Bíblia, mas quando chegam em casa, olham para a conta zerada e dizem: não adianta, isso não é para mim. Eles creem em Deus de forma geral, mas não creem nas promessas de Deus para eles especificamente. E essa é a diferença que muda tudo, meu filho, minha filha. Não é suficiente crer que eu sou Deus. Os demônios creem isso e tremem. O que muda a sua vida é crer que as minhas promessas são para você. Que o que eu digo na minha palavra não é poesia bonita para fazer o povo se sentir bem. É a realidade do meu coração sobre cada filho que eu tenho, inclusive você, especialmente você. Quero que você pense agora nas crenças que estão no seu coração sobre dinheiro, sobre provisão, sobre a possibilidade de mudança na sua vida. Quantas dessas crenças foram plantadas por circunstâncias difíceis? Quantas foram plantadas por palavras duras que alguém te disse quando você era criança? Quantas vieram de uma infância de escassez que deixou marcas tão profundas que você nem percebe mais que elas estão lá? Quantas são medos fantasiados de realismo? Eu vim para libertá-lo dessas crenças hoje. Vim para arrancar pela raiz o que não fui eu quem plantei. Vim para te dizer com toda a autoridade do céu: você merece ser abençoado. Você foi criado para prosperar. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver em abundância, para ser uma bênção para todos ao seu redor, para ser o cabeça e não a cauda, para ser o que empresta e não o que pede emprestado. Essas não são palavras minhas de hoje. Essas foram as minhas palavras desde antes da fundação do mundo, quando eu te formei no ventre da sua mãe e coloquei sobre a sua vida um destino de glória. O que precisa mudar hoje não está do lado de fora, está aqui dentro, no lugar onde você guarda as suas crenças mais profundas. E quando esse lugar for transformado, quando o seu coração finalmente concordar com o que eu sempre disse sobre você, a bênção não vai ter mais onde se esconder. Ela vai ter que vir, porque a terra produz conforme o que é plantado nela. E um coração transformado pela minha verdade é a terra mais fértil que existe. Escreva nos comentários: meu coração está pronto para receber. Senhor, meu querido filho, minha querida filha, um dos maiores erros que vejo os meus filhos cometendo quando estão esperando pela provisão divina é ficarem olhando apenas para uma direção. É ficarem esperando que a bênção venha do jeito que eles imaginaram, pelo canal que eles escolheram, através da pessoa que eles definiram. E enquanto ficam olhando fixamente para essa única direção, a bênção chega por trás, pela lateral, pelo caminho que eles nunca consideraram, e eles deixam passar porque estavam tão concentrados na expectativa específica que criaram que não conseguiram reconhecer a provisão real quando ela se apresentou.
Eu sou o Deus de infinitas possibilidades. Eu não estou limitado aos seus planos. Eu não estou restrito às suas expectativas. Eu não preciso da sua aprovação para escolher o canal pelo qual vou derramar a bênção na sua vida. E hoje, eu quero te abrir os olhos para as formas inesperadas, surpreendentes e muitas vezes invisíveis pelas quais eu trabalho para te prover. O primeiro canal que eu uso, e provavelmente o mais subestimado de todos, são as pessoas. Não necessariamente as pessoas que você mais admira ou das quais você mais espera. Muitas vezes, a pessoa que eu escolho para ser o instrumento da sua bênção é alguém que você nunca imaginou. Pode ser um colega de trabalho com quem você mal conversa. Pode ser um vizinho que você nunca considerou importante. Pode ser um estranho que você vai encontrar em uma fila, em um elevador, em uma sala de espera. Pode ser alguém das redes sociais. Pode ser até uma pessoa da qual você não gosta muito. Porque eu não estou limitado pelas suas preferências relacionais quando se trata de te abençoar. Lembra de Ruth? Ela era uma mulher estrangeira, viúva, sem dinheiro, sem conexões, sem perspectiva aparente. Mas ela foi fiel ao que tinha e ao que podia fazer. E quem eu escolhi para ser o instrumento da sua virada? Boaz, um homem rico, influente, que estava em posição completamente diferente da dela. Eles pertenciam a mundos diferentes. Ela não tinha como imaginar que aquele homem seria o canal pelo qual sua vida inteira seria transformada. Mas eu via o que ela não via. Eu já tinha o plano traçado antes de ela conhecer Boaz. E quando o momento certo chegou, a conexão aconteceu e tudo mudou. O segundo canal que eu uso são as situações que parecem adversas. Isso é especialmente importante que você entenda, porque muitas vezes o que parece ser um golpe contra você é, na verdade, um redirecionamento para algo melhor. Aquele emprego que você perdeu pode ter sido eu te empurrando para fora de um lugar que te limitava, em direção a um lugar onde a sua bênção real está esperando. Aquele negócio que não deu certo pode ter sido eu te poupando de um caminho que teria te custado muito mais a longo prazo. Aquela crise que abalou tudo pode ter sido o tremor necessário para derrubar estruturas velhas e abrir espaço para o novo que eu estava querendo construir. Eu sei que é muito difícil enxergar assim no meio da dor. Quando a demissão chega, quando a dívida cresce, quando o negócio fecha, a última coisa que parece possível é interpretar aquilo como redirecionamento divino. Mas é exatamente nesses momentos que eu peço que você confie em mim mais do que confia nos seus olhos. Porque os seus olhos veem o que é. Os meus olhos veem o que vai ser. O terceiro canal são as ideias. Sim, as ideias que chegam de repente, muitas vezes em momentos inesperados. No banho, na madrugada, no caminho para o trabalho. Essas ideias têm origem em mim com muito mais frequência do que você imagina. Quando uma ideia surge na sua mente que parece grande demais, que parece corajosa demais, que acende algo dentro de você que você nunca sentiu antes, preste atenção, porque muitas vezes é exatamente por ali que a sua bênção financeira vai entrar. Por um talento que eu coloquei em você, mas que você ainda não ousou explorar. Por uma habilidade que você tem e nunca valorizou. Por uma solução para um problema que você poderia oferecer ao mundo e que o mundo pagaria para ter. O quarto canal são as oportunidades que parecem pequenas demais. Um dos maiores erros é desprezar o dia das pequenas coisas. Muitas grandes histórias de provisão divina começaram com um passo pequeno que parecia insignificante. Uma porta pequena que parecia não levar a lugar nenhum. Um convite simples que parecia não ter importância. Mas quando você age com fidelidade no que parece pequeno, eu tenho a abertura de que preciso para te dar o que é grande. Porque o meu reino funciona em progressão, do grão de mostarda para a grande árvore. Da viúva com 2 óbolos para a multiplicação que vem da fidelidade.
Quero que você saia desse vídeo com os olhos abertos de uma maneira diferente. Quero que você comece a olhar para as pessoas ao seu redor com a pergunta: será que é por essa pessoa que minha bênção vai chegar? Quero que você olhe para as situações difíceis da sua vida com a pergunta: será que esse desconforto é um redirecionamento? Quero que você preste atenção nas ideias que chegam e pergunte: será que esse pensamento veio de mim? Porque quando você começa a viver com esse tipo de consciência espiritual, você não vai mais deixar passar o que eu estou tentando te entregar há tanto tempo. A sua bênção está a caminho, mas ela pode não estar vindo pela estrada que você está olhando. Vire o rosto, olhe ao redor. Eu já estou movendo as peças. E o canal que eu escolhi para te abençoar vai te surpreender de um jeito que só eu poderia fazer. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso te ensinar sobre o tempo, sobre o meu tempo, especificamente, que vai mudar completamente a maneira como você vive os seus dias de espera. Porque a maioria dos meus filhos entende a espera como um vazio. Um espaço em branco entre onde eles estão e onde querem chegar. Um período de nada que precisa ser suportado até que a coisa boa chegue. Mas a espera, quando entendida do meu ponto de vista, é exatamente o oposto disso. A espera não é vazia. A espera está cheia, cheia de transformação, de preparação, de amadurecimento, de construção de caráter e de um trabalho invisível que eu estou fazendo em você com um cuidado que vai além da sua compreensão. Pense em como uma criança se desenvolve dentro do ventre da mãe. São 9 meses de espera para os pais. Mas esses 9 meses não são vazios. São os mais intensos de toda a existência daquela criança. Cada órgão sendo formado, cada sistema sendo construído, cada detalhe sendo cuidadosamente preparado para que quando a criança nascer, ela chegue pronta para viver. Se eu encurtasse esse processo, se o bebê nascesse com 4 meses, as consequências seriam graves. Não porque eu seja cruel, mas porque a formação leva o tempo que leva. E forçar o processo antes da hora não é fé. É impaciência disfarçada de confiança. Abraão esperou 25 anos pela realização da promessa de um filho. 25 anos. Se você colocar isso em perspectiva humana, é quase impossível de imaginar. É quase impossível entender como alguém mantém a fé por 25 anos de espera. E sabe o que aconteceu no meio desse período? Abraão tentou resolver a situação do seu jeito. Teve Ismael com Agar. E esse desvio do plano, essa tentativa de cumprir a promessa com as próprias forças, no próprio tempo, pelo próprio método, gerou consequências que duraram gerações. Não porque Abraão fosse mau. Ele era um homem que eu amava profundamente, mas porque a impaciência tem um custo. A tentativa de forçar a bênção antes do tempo tem um custo. Mas no tempo certo, no meu tempo perfeito, Isaac nasceu. E aquela criança, nascida de um pai de 100 anos e uma mãe de 90, era a prova viva de que a minha promessa nunca caduca. Que o meu poder não está limitado pela biologia humana. Que quando eu digo que vou fazer, eu faço. No tempo certo, da maneira certa. Com a glória que só eu posso trazer. O mesmo vale para você. A bênção financeira que está a caminho da sua vida tem um tempo de gestação. E esse tempo não é punição, não é abandono, não é descaso. Esse tempo é construção. Nele, eu estou te preparando para suportar o peso do que vou colocar nas suas mãos. Estou te ensinando a gerir com sabedoria o que ainda não chegou, através das pequenas responsabilidades que já estão na sua vida. Estou trabalhando no seu caráter, na sua fé, na sua capacidade de confiar em mim mesmo, sem provas visíveis. Porque a fé que funciona quando tudo está bem, não é a mesma fé que move montanhas. A fé que move montanhas é a que persiste no deserto. Eu também preciso te dizer algo sobre o que a espera faz em você
que nenhuma outra experiência consegue fazer. A espera te ensina a depender de mim. E eu sei que isso pode soar duro, mas ouça com o coração aberto. Muitos dos meus filhos, quando passam por um período de abundância, começam a depender da abundância em vez de depender de mim. Começam a confiar no dinheiro que têm, em vez de confiar no Deus que os abençoou. E quando o dinheiro vai embora, como tudo no mundo material eventualmente vai, eles ficam sem chão, porque a sua segurança estava depositada no lugar errado. A espera te tira essa opção. Quando você não tem para onde olhar a não ser para mim, você aprende a me conhecer de um jeito que a prosperidade nunca poderia te ensinar. Você aprende que eu sou o seu provedor, não o seu emprego, não o seu negócio, não a sua aposentadoria, não o seu cônjuge. Eu sou quem provê. E tudo o mais são apenas os instrumentos que eu uso. Quando você sabe isso profundamente, não só na cabeça, mas no osso, você nunca mais vai entrar em pânico quando um instrumento falhar. Porque você sabe que eu, o provedor, continuo aqui. E eu posso usar qualquer outro instrumento que eu quiser. Então hoje, nesse momento, eu quero que você mude a maneira como você está olhando para o seu período de espera. Em vez de perguntar, quando isso vai acabar? Comece a perguntar, o que eu posso aprender aqui? Em vez de ver esses dias difíceis como dias perdidos, comece a vê-los como os dias mais importantes da sua formação. Em vez de tentar escapar do processo, coopere com ele. Porque quando você coopera com o processo que eu desenhei para a sua vida, você encurta a distância entre onde está e onde eu planejei te levar. A espera não é o seu inimigo. A espera é a sua professora. E quando você finalmente receber o que eu estou preparando, vai olhar para esse período com gratidão, porque vai entender que sem esse tempo de formação, você não teria a capacidade de sustentar o que está prestes a receber. Escreva nos comentários, eu confio no seu tempo, Senhor meu querido filho, minha querida filha. Há um inimigo da sua bênção que é mais perigoso do que a pobreza, mais destrutivo do que a dívida, mais limitante do que qualquer circunstância externa que você esteja enfrentando agora. Esse inimigo não mora do lado de fora, ele mora dentro de você. E o que o torna tão perigoso é que ele não se apresenta com cara de vilão. Ele não chega de forma óbvia, anunciando a destruição. Ele chega com a voz da razão, com a aparência do bom senso, com a linguagem do realismo. E por isso, a maioria das pessoas não só o aceita, elas o defendem. Esse inimigo tem nome. É a dúvida. Não estou falando de qualquer dúvida, estou falando da dúvida específica que ataca as promessas que eu faço sobre a sua vida. A dúvida que diz, isso é bom demais para ser verdade. A dúvida que diz, para os outros até pode funcionar, mas a minha situação é diferente. A dúvida que diz, já orei tanto e nada mudou, então provavelmente não vai mudar mesmo. A dúvida que usa a sua história de dor como argumento contra as minhas promessas de bênção. Essa dúvida é o maior bloqueio entre você e tudo o que eu quero te dar. E o problema é que essa dúvida raramente se apresenta como dúvida. Ela se apresenta como análise crítica, como responsabilidade, como maturidade espiritual. Não posso ficar esperando milagre, preciso ser realista. Não posso contar com o que Deus disse, preciso contar com o que tenho. Não posso deixar minha vida nas mãos de uma esperança que não tem garantia concreta. Isso parece sabedoria, não é? Parece prudência adulta, mas é a dúvida com roupa de bom senso, e ela está te roubando a bênção que eu estava pronto para te dar. Lembra de Pedro caminhando sobre as águas? Ele começou a andar. Ele realmente andou sobre a água. Esse milagre estava acontecendo, e então ele tirou os olhos de mim e olhou para as ondas. E o que as ondas eram? Eram a realidade física, eram o bom senso, dizendo que um homem não pode andar sobre a água.
E no momento em que ele concordou com essa realidade, em vez de concordar com o que eu havia dito, ele começou a afundar. Não porque eu parei de ser poderoso, não porque a água ficou mais profunda, mas porque a dúvida cortou a conexão entre a sua fé e o meu poder. É exatamente isso que acontece quando você começa a olhar mais para as circunstâncias do que para as minhas promessas. As circunstâncias não mudaram. A dívida ainda está lá, a conta ainda está no vermelho, o problema ainda está presente. Mas quando a sua fé estava firme, a minha força estava fluindo. Quando a dúvida entrou, o fluxo foi interrompido. Não porque eu me irritei com você, eu nunca me irrito com você, mas porque a fé é o canal pelo qual a graça flui. E a dúvida entope esse canal. Agora, preciso te dar algo muito prático aqui, porque não quero que você saia desse capítulo sem uma ferramenta real para combater a dúvida. A dúvida vive no território do pensamento. Ela começa como um pensamento pequeno. E se não funcionar, e se você não intervir, ela cresce, se ramifica e começa a contaminar toda a sua perspectiva. A maneira de combater isso é substituir o pensamento da dúvida por uma declaração de fé antes que ele se instale. Isso não é ingenuidade. Não é fazer de conta que os problemas não existem. É escolher conscientemente o que você vai meditar. É decidir, como ato de vontade, que a sua referência de realidade vai ser o que eu digo e não o que as circunstâncias mostram. Foi exatamente isso que Davi fez quando escreveu os Salmos no meio de perseguições e desertos. Foi o que Paulo fez quando cantou na prisão. Foi o que Jó fez quando perdeu tudo e ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eles não estavam negando a realidade, estavam escolhendo uma realidade maior. Você precisa começar a fazer o mesmo. Quando a dúvida chegar disfarçada de bom senso e disser: mas como vai ser possível? Eu preciso que você responda, não para mim, mas para você mesmo, com o que eu disse. Tu me abrirás a mão e me fartarás de bem. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas não são palavras bonitas para emoldurar na parede. São declarações do meu coração sobre a sua vida. E quando você as coloca na sua boca, você as coloca também no caminho que leva até a sua bênção. A dúvida pode parecer razoável, mas eu sou o Deus do impossível. E a bênção que está a caminho da sua vida não vai chegar pelo caminho do possível, vai chegar pelo caminho do meu poder, que está além de qualquer limitação que a dúvida possa impor. Não deixe o inimigo mais perigoso da sua bênção continuar vivendo dentro de você com passaporte de bom senso. Expulse-o com a verdade e deixe a fé ocupar o espaço que ele deixar. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, antes de tudo, eu preciso que você entenda que o que eu estou prestes a te dizer não é uma lista de condições para o meu amor. O meu amor por você não tem condições, não tem limites, não tem prazo de validade. Eu te amo quando você erra. Te amo quando você duvida. Te amo quando você está no seu pior momento, quando você falhou mais uma vez. Quando você está tão longe de perfeito que parece impossível que eu ainda possa olhar para você com ternura. Mas eu olho, sempre olhei, sempre vou olhar. O que eu vou te falar agora não é sobre o meu amor, é sobre o funcionamento do meu reino, é sobre como a bênção se move.
sobre o que abre e o que fecha os canais pelos quais a provisão divina flui. E nesse contexto, existem 3 coisas que eu peço de você antes de abrir o céu sobre a sua vida. 3 posturas do coração que preparam o terreno para a bênção que está a caminho: obediência, fidelidade e preparo. Começando pela obediência. Eu sei que essa palavra pode soar pesada. Em um mundo que valoriza acima de tudo a autonomia individual, a ideia de obedecer a alguém, mesmo que seja a mim, pode parecer uma limitação. Mas a obediência que eu peço não é a obediência de um escravo que segue ordens por medo. É a obediência de um filho que confia no Pai. É a postura do coração que diz: Senhor, você sabe mais do que eu. Você enxerga mais longe do que eu. Eu não entendo tudo o que você está fazendo, mas eu confio em você o suficiente para seguir mesmo sem entender completamente. E essa obediência tem implicações muito práticas na sua vida financeira. Quando eu coloco em seu coração para dar generosamente mesmo quando os recursos são escassos, isso é um teste de obediência. Quando eu te instruo a ser honesto nas suas negociações, mesmo que a mentira pudesse te trazer mais dinheiro a curto prazo, isso é um teste de obediência. Quando eu te chamo para perdoar alguém que te causou prejuízo financeiro, para não guardar amargura contra quem te prejudicou, isso é obediência. E cada vez que você obedece, mesmo sem entender, mesmo quando custa, você está abrindo mais uma comporta do céu sobre a sua vida. Porque eu confio responsabilidades maiores a quem demonstra ser confiável nas menores. Isso não é arbitrário, é o princípio do reino. Quem é fiel no mínimo, também o é no muito. Se você não está sendo fiel na gestão do pouco que tem, se está desperdiçando, se está sendo desonesto, se está ignorando as instruções que eu coloco em seu coração, por que eu abriria um fluxo maior? Para ser desperdiçado da mesma maneira? Não. Primeiro a fidelidade, depois a multiplicação. A segunda coisa que eu peço é fidelidade. Fidelidade é diferente de perfeição. Eu não estou pedindo que você nunca erre, que nunca tropece, que nunca tenha um dia ruim de fé. A fidelidade que eu peço é a que volta. É a que tropeça e se levanta, é a que erra e pede perdão e tenta de novo, é a que não desiste no meio do processo mesmo quando o processo dói. É a que aparece toda manhã, mesmo cansada, mesmo sem entender, mesmo sem ver resultados, e diz: Senhor, estou aqui, ainda confio em Ti. Essa fidelidade é rara. O mundo está cheio de pessoas que começam bem e desistem no meio do caminho. Que têm fé quando está tudo bem, mas perdem a fé quando a crise aparece. Que confiam enquanto as coisas fazem sentido, mas abandonam o barco quando a tempestade chega. Mas quem permanece fiel no meio da tempestade é quem vai experimentar o milagre do mar aberto. Porque eu caminho sobre as águas e só encontro quem está no mar. A terceira coisa que eu peço é preparo. E esse talvez seja o ponto mais prático e menos espiritual dos 3. Mas é igualmente importante. Enquanto você ora e crê pela bênção, você precisa também se preparar para ela. Isso significa aprender, estudar, desenvolver as habilidades que vão te permitir gerir o que está chegando, buscar o conhecimento que ainda te falta, cuidar do que já tem com mais atenção e responsabilidade. Porque a bênção que chega sem preparo raramente fica. Há histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em 2 anos. Não porque eu as tenha abandonado, mas porque a riqueza chegou sem que o caráter e o conhecimento necessários para sustentá-la estivessem presentes. Eu não quero isso para você. Eu quero que a bênção que vier para a sua vida fique, que cresça, que se multiplique, que seja passada para os seus filhos e netos, e para isso o preparo é indispensável.
Então, enquanto você espera e crê, não fique parado. Aprenda sobre finanças. Aprenda a gerir o que você tem agora com mais sabedoria, por menor que seja. Desenvolva a habilidade que eu colocou em você e que você ainda não ousou levar a sério. Prepare-se para receber o que está a caminho. Porque quando a bênção chegar, eu quero te encontrar pronto. Escreva nos comentários: eu me preparo para receber as suas bênçãos. Meu querido filho, minha querida filha. Uma das perguntas mais frequentes que chegam até mim através das orações dos meus filhos é: Senhor, como eu sei que você está agindo? Como eu sei que a virada está próxima? Como eu reconheço os sinais de que a bênção está chegando? E hoje eu quero responder a essa pergunta de uma vez por todas, porque quero que você não só creia que a virada está chegando, mas que você consiga reconhecê-la quando ela começar a se manifestar. O primeiro sinal de que eu já estou agindo na sua vida financeira é um desassossego santo. É aquela inquietação que você sente dentro de você, não a ansiedade negativa do medo, mas uma urgência positiva, uma sensação de que algo precisa mudar, uma insatisfação com o status quo que não te deixa acomodar. Quando você começa a sentir que continuar como está não é mais uma opção, que há algo dentro de você que está pedindo por mudança, por movimento, por ação. Isso não é agitação do inimigo. Isso sou eu te preparando para a virada. Porque antes de eu agir externamente, eu age internamente. Eu mexo primeiro no seu interior para te preparar para o que vai acontecer do lado de fora. O segundo sinal são as ideias novas que começam a surgir. Quando, de repente, sua mente começa a ter insights que você nunca teve antes. Quando você vê uma oportunidade em um lugar onde antes só via dificuldade. Quando uma solução surge para um problema que parecia não ter saída. Quando uma ideia de negócio, de serviço, de uso de um talento seu aparece com uma clareza que nunca havia aparecido antes. Não ignore essas ideias. Não as descarte como fantasia ou devaneio. Anote-as, ore sobre elas, pesquise sobre elas. Porque muitas vezes é exatamente por uma ideia que a sua virada vai começar. O terceiro sinal são as conexões inesperadas. Quando pessoas que você nunca esperava aparecem na sua vida. Quando um encontro acontece de forma que parece improvável demais para ser acaso. Quando alguém te apresenta a alguém que te abre uma porta que você nem sabia que existia. Quando uma conversa casual resulta em uma oportunidade real. Essas conexões não são coincidência. Sou eu movendo as peças certas para o lugar certo no momento certo. E quando elas acontecerem, preste atenção. Cultive essas relações. Porque eu frequentemente uso pessoas para ser o instrumento da virada que você está esperando. O quarto sinal é uma paz que parece fora do lugar. Quando no meio de uma situação que deveria te desesperar, você sente uma paz que não tem explicação humana. Quando você olha para um problema que não tem solução visível e, em vez do pânico, sente uma estranha tranquilidade. Quando os seus joelhos não tremem mesmo diante do que antes te teria derrubado. Essa paz não é negação, não é ingenuidade. É o meu espírito confirmando dentro de você que eu já tomei conta daquela situação, que eu já vi aquele problema, que o que está te assustando está dentro do alcance do meu poder e eu já me movi a respeito. O quinto sinal é a perseverança renovada, quando você já deveria ter desistido, mas não consegue. Quando você se cansa de tentar e encontra uma nova reserva de energia para tentar de novo. Quando a lógica diz que é hora de parar e algo dentro de você diz que não pode parar agora. Essa perseverança inesperada não é teimosia humana. É o meu espírito te sustentando, porque eu sei que você está a poucos passos do que está esperando. Porque eu não te deixo persistir em vão. Quando eu sustento a perseverança de alguém, é porque a chegada está próxima.
O sexto sinal, e esse é o mais importante de todos, é um crescimento na intimidade comigo. Quando você percebe que está me buscando mais do que antes, que está gastando mais tempo em oração, mais tempo na palavra, mais tempo em silêncio diante de mim. Que a sua fome por me conhecer está crescendo, que a sua dependência de mim está se aprofundando. Isso não é coincidência, isso é preparação. Porque eu sempre preparo o coração dos meus filhos antes de mover no natural. E quando você está mais perto de mim do que nunca esteve, frequentemente é porque a sua maior bênção está mais próxima do que nunca. Meu filho, minha filha, olhe para a sua vida agora com esses olhos. Você está sentindo o desassossego santo, as ideias estão chegando, as conexões estão acontecendo, a paz inexplicável está presente, a perseverança se renovando, a intimidade comigo crescendo. Se algum desses sinais está presente na sua vida, então preciso que você ouça isso. A virada já começou. Você não está esperando pelo início, você está no meio do processo. A bênção não está vindo um dia, ela está chegando agora, passo a passo, sinal por sinal, movimento por movimento. E quando ela se manifestar completamente no plano natural, você vai olhar para trás e entender que o processo já havia começado muito antes do que você percebeu. Meu querido filho, minha querida filha, preciso que você amplie a sua visão agora. Preciso que você pare de olhar apenas para a sua vida, para a sua conta bancária, para o seu problema imediato e comece a enxergar o quadro maior que eu estou pintando com a sua história. Porque a bênção financeira que está a caminho da sua vida não foi planejada só para você. Foi planejada muito além de você. Foi planejada para mudar gerações, para quebrar ciclos, para inaugurar um novo capítulo, não só na sua história, mas na história da sua família inteira e de todos que vão ser tocados pela sua vida quando você estiver andando na plenitude do que eu preparei para você. Eu sou um Deus que pensa em gerações. Quando fiz as promessas a Abraão, não estava pensando só em Abraão. Estava pensando em Isaque, em Jacó, em José, nas 12 tribos de Israel, nas nações que seriam abençoadas por causa de um homem que disse sim quando eu chamei. Quando eu abençoei Salomão com sabedoria e riqueza, não estava pensando só em Salomão. Estava pensando na influência que aquele reino teria sobre as nações ao redor, nas portas que aquela sabedoria abriria, nos que viriam de longe para aprender com ele. Quando eu restaurei Jó, depois de toda a sua provação, não restaurei só o que ele tinha antes, restaurei o dobro. E aquela restauração foi testemunhada por seus filhos, pela sua comunidade, e foi registrada nas Escrituras, para que gerações de filhos meus soubessem que eu sou o Deus que restaura. A sua bênção tem esse mesmo peso, tem esse mesmo alcance. Quando eu abrir as janelas do céu sobre a sua vida, os primeiros a serem atingidos pelas águas vão ser os seus filhos, a sua família, os que dependem de você. Quantos ciclos de pobreza que foram passados de geração em geração na sua família vão ser quebrados quando você entrar na abundância que eu preparei. Quantas crianças da sua linhagem vão crescer sabendo que é possível prosperar, porque tiveram em você um exemplo vivo. Quantas gerações que ainda nem nasceram vão colher frutos da decisão que você está tomando agora, de confiar em mim, de permanecer fiel, de não desistir. Você talvez não saiba o peso do que está carregando, mas eu sei. E é exatamente por isso que o processo levou o tempo que levou. Porque quando o que está sendo construído é grande o suficiente para impactar gerações, ele não pode ser construído de qualquer jeito, em qualquer tempo, com qualquer fundação. Precisa ser sólido, precisa ter raízes profundas o suficiente para aguentar as tempestades que inevitavelmente vão tentar abalar o que eu construí. Eu também quero te dizer algo sobre o círculo de influência que a sua bênção vai criar.
Não vai ser só a sua família que vai ser tocada. Vai ser a sua comunidade, as pessoas ao seu redor que vão ver o que aconteceu na sua vida e vão ter fé novamente. Que vão olhar para você e dizer: se Deus fez isso pela vida dela, então pode fazer pela minha também. Que vão ser reanimadas na esperança que tinham quase abandonado. Você vai se tornar prova viva de que eu ainda faço milagres, que eu ainda honro a fé, que eu ainda olho para o coração dos meus filhos e age a favor deles. Essa é uma responsabilidade enorme e é uma honra enorme, porque eu não escolho qualquer pessoa para ser essa testemunha. Eu escolho aqueles que passaram pelo processo com fidelidade, que não desistiram quando podiam ter desistido, que escolheram confiar quando a desconfiança seria muito mais fácil, que mantiveram o coração puro mesmo quando as circunstâncias tentavam endurecê-lo. Então quero que você entenda, a sua bênção financeira não é apenas sobre você pagar as suas contas. É sobre quebrar uma maldição de escassez que talvez tenha perseguido sua família por gerações. É sobre plantar uma herança que vai durar. É sobre se tornar o elo da corrente que muda a direção de toda uma linhagem. É sobre abrir portas que seus avós nunca puderam nem imaginar. É sobre dar aos seus filhos um ponto de partida que você nunca teve. Não subestime o que está a caminho. Não trate como pequeno o que eu chamo de grande. E não viva como se a bênção fosse só para resolver um problema. Viva como se ela fosse mudar um destino, porque é exatamente isso que ela vai fazer. Escreva nos comentários: Senhor, abençoa minha família através de mim. Meu querido filho, minha querida filha, tem uma conversa que eu precisava ter com você antes que a bênção chegue. Uma conversa que pode parecer prematura, mas que é absolutamente necessária, porque a maior tragédia que eu posso ver na vida de um filho meu é receber a bênção que esperou tanto tempo e perdê-la por falta de sabedoria para sustentá-la. E eu não quero isso para você. Eu quero que o que vier para a sua vida fique, que cresça, que se multiplique, que seja passado adiante com o mesmo poder com que foi recebido. Por isso, neste capítulo, eu quero te ensinar a arte de receber sem perder, a sabedoria que sustenta a provisão divina, os princípios do meu reino que fazem a diferença entre uma bênção que passa e uma bênção que permanece. O primeiro princípio é o da mordomia. Tudo o que você tem, cada centavo, cada talento, cada oportunidade é meu, e eu te confiei para administrar. Você não é dono do que tem, você é mordomo, e isso muda tudo na forma como você cuida do que recebe. Um dono pode fazer com as suas posses o que quiser, mas um mordomo tem responsabilidade perante o dono. Tem que prestar contas, tem que gerir com cuidado, com sabedoria, com propósito. Quando você passa a enxergar a sua vida financeira através dessa lente, tudo o que tenho é de Deus e Ele me confiou para gerir. A forma como você toma decisões financeiras muda completamente. O segundo princípio é o da generosidade. Eu sei que isso pode parecer contraintuitivo. Quando a bênção chegar, o impulso humano é guardar, proteger, segurar. Especialmente se você passou muito tempo sem ter. O medo de voltar para o estado de escassez pode fazer com que você segure com as duas mãos tudo o que recebe, sem soltar nada. Mas o reino funciona ao contrário. No meu reino, dar é o que mantém o fluxo aberto. A mão fechada não pode receber. A mão aberta, que dá, é a que eu continuo enchendo. Porque quando você dá, você demonstra que confia em mim como sua fonte, e não no que tem como sua segurança. E quando eu sou a sua fonte, eu nunca seco. O terceiro princípio é o da ordem. Bênção sem ordem vira caos. Dinheiro sem controle desaparece. Eu sou um Deus de ordem. O universo inteiro funciona em ordem. Cada planeta no seu lugar, cada estação no seu tempo, cada lei da física funcionando com precisão absoluta. E a sua vida financeira precisa refletir esse princípio de ordem. Saber o que entra e o que sai.
ter um propósito para cada centavo, ter metas, planos, disciplina no uso dos recursos, não de forma rígida e ansiosa, mas de forma sábia e intencional. O quarto princípio é o do investimento. O servo que recebeu os talentos e os guardou na terra não foi elogiado, foi repreendido, porque recursos dados por mim têm como propósito se multiplicar, crescer, gerar mais. Seja através de um negócio, de uma aplicação financeira, de um investimento em educação e capacitação que vai aumentar o seu valor no mercado. Os recursos que eu deposito na sua vida devem trabalhar, devem produzir. Não podem ficar parados, seja por medo ou por preguiça. O quinto princípio é o da gratidão sustentada. Um dos maiores perigos da prosperidade é o esquecimento. Quando as coisas estavam difíceis, você me procurava todo dia. Me buscava em oração, me louvava mesmo no meio da dor, era profundamente consciente de que dependia de mim para tudo. Mas quando a bênção chega, quando a conta enche, quando o problema se resolve, é tentador começar a se afastar. Começar a confiar mais em si mesmo e menos em mim. Começar a atribuir a si mesmo o mérito pelo que eu construí. E quando isso acontece, começa o declínio. Não porque eu me irrite e retire a bênção, mas porque a bênção desconectada de mim perde a sua fonte de renovação. Então, antes mesmo de a bênção chegar, eu estou te preparando para sustentá-la, para recebê-la com sabedoria, para geri-la com ordem, para multiplicá-la com investimento, para compartilhá-la com generosidade e para nunca, jamais, esquecer de onde ela veio. Porque enquanto você me mantiver no centro, enquanto a sua prosperidade me honrar, enquanto você for mordomo fiel daquilo que eu confiei a você, o fluxo nunca vai secar, a provisão vai continuar, e o que eu depositar na sua vida vai durar muito além de você. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante de tudo o que foi dito hoje. O capítulo que eu reservei para o final, não por acaso, mas porque é aqui que eu quero depositar a verdade mais profunda, mais urgente e mais transformadora de toda essa mensagem. E eu preciso que você leia cada palavra do que vem agora com o coração completamente aberto, porque o que eu estou prestes a te dizer não é apenas informação espiritual, é uma revelação pessoal. É uma palavra dirigida diretamente à sua história, ao seu momento, ao seu coração que já carregou tanto peso por tanto tempo. Existe um dia que está marcado no calendário do céu. Um dia que eu determinei antes mesmo de você nascer. Um dia que não pode ser cancelado, que não pode ser adiado por nenhum erro que você tenha cometido, por nenhuma circunstância que tenha fugido do seu controle, por nenhuma força do mundo visível ou invisível. Esse dia tem o seu nome nele. Esse dia foi preparado especificamente para a sua história. E ele é o dia em que tudo vai fazer sentido. Não estou usando essa expressão como metáfora bonita para te confortar. Estou te dizendo com toda a precisão e autoridade do céu. Há um dia específico que está vindo na sua vida em que as peças que hoje parecem soltas, confusas e sem propósito vão se encaixar de uma forma tão perfeita, tão completa, tão matematicamente precisa, que você vai cair de joelhos não de desespero, mas de adoração. Porque naquele dia você vai ver, com seus próprios olhos, a arquitetura do que eu estive construindo, enquanto você não conseguia enxergar nada. Eu preciso te falar sobre o momento que antecede esse dia, porque quero que você reconheça onde está agora, para que não cometa o erro mais doloroso que um filho meu pode cometer: desistir na véspera da virada. Existe um fenômeno que eu vejo repetidamente na vida dos meus filhos. Eles aguentam meses, às vezes anos, de dificuldade financeira, suportam o peso da espera com uma fé admirável. Oram, creem, persistem. E então chegam a um ponto específico, muito próximo do cumprimento da promessa, em que tudo parece piorar de repente.
A pressão aumenta, as circunstâncias ficam mais apertadas. O que parecia difícil fica ainda mais difícil. E nesse exato momento, que é na verdade o momento mais próximo da virada, muitos abandonam, muitos soltam a mão, muitos dizem, não adiantou, não funcionou. Eu sabia que para mim não ia ser diferente. E aí, às vezes dias, às vezes semanas depois, a bênção que estava chegando se manifesta na vida de alguém que permaneceu. E quem desistiu fica de fora olhando para o milagre que era para ser seu, sem entender por que parou tão perto da linha de chegada. Não quero que isso aconteça com você, e é por isso que estou te dizendo agora, com toda a urgência que essa verdade merece. Se as coisas estão mais difíceis agora do que já foram, se a pressão aumentou, se parece que não há mais saída, você pode estar na antessala do seu milagre. Pode estar a poucos passos do dia em que tudo vai fazer sentido. E a única coisa que o inimigo quer nesse momento é que você solte a mão, que você perca a fé a centímetros da linha de chegada, que você faça exatamente o que ele planejou que você fizesse, desistir. Mas você não vai desistir, não hoje, não depois de tudo o que você já suportou, não depois de tudo o que você ouviu nesse vídeo, não depois de que eu vim pessoalmente até você através dessas palavras para te dizer, segura, aguenta, mais um pouco. Porque o que está a caminho vale cada segundo de espera que você ainda tem pela frente. Deixa eu te contar como esse dia vai chegar, porque eu quero que você esteja preparado para reconhecê-lo quando ele aparecer, para não deixar passar por não saber o que está vendo. O dia da revelação raramente chega com fanfarra, raramente aparece como você imaginou. Na maioria das vezes, ele começa de forma simples, uma conversa que parece casual, uma ligação inesperada, um e-mail que você não esperava, uma pessoa que aparece de repente, uma ideia que surge enquanto você está fazendo algo completamente diferente, um convite que parece pequeno, mas que abre uma porta enorme. Ele começa pequeno, mas quando você entra pela porta que ele abre, você percebe que do outro lado há um espaço muito maior do que você imaginou de fora. Foi assim com José. A conversa com o copeiro na prisão parecia uma conversa comum. Um preso ajudando o outro preso a entender um sonho. Mas aquela conversa foi o primeiro fio do tecido que levaria José ao palácio do faraó. Quando aquele copeiro foi solto e voltou para o seu cargo, José ficou 2 anos mais na prisão, esperando que o homem se lembrasse dele. E durante esses 2 anos, nada visível aconteceu. Mas eu estava movendo as peças, estava preparando o coração do faraó, estava posicionando o sonho, estava organizando cada detalhe para que no momento exato, quando o sonho do faraó perturbasse o seu sono, alguém se lembrasse de José. E quando esse momento chegou, tudo aconteceu com uma velocidade que seria impossível de prever. Em um único dia, José passou da prisão ao palácio. Em um único dia, décadas de sofrimento foram ressignificadas. Em um único dia, o que parecia injustiça se revelou como o caminho mais preciso que eu poderia ter escolhido para levar José exatamente onde ele precisava estar. Você está na prisão? Você está no período de 2 anos que parece que ninguém se lembrou de você? Não se preocupe, eu me lembro, eu nunca esqueci. E o copeiro que vai me lembrar de você, a pessoa, a situação, o instrumento que eu vou usar para te tirar da prisão e te colocar no palácio, já foi posicionado, já está em movimento. E o faraó que vai precisar de você já está tendo o sonho que vai fazer ele chamar o seu nome. Quero te falar também sobre o aspecto emocional do dia da revelação, porque ele não é só financeiro, não é só sobre conta bancária, sobre dívida zerada, sobre porta aberta. O dia da revelação é um dia de cura profunda, é o dia em que anos de vergonha são apagados.
em que a narrativa que o mundo, e às vezes você mesmo, tinha sobre a sua vida é completamente reescrita. Em que você para de ser o que precisava de ajuda e se torna quem pode ajudar. Em que você para de ser o que devia e se torna o que pode emprestar. Em que você para de ser visto com pena e começa a ser visto com admiração. Não por vaidade, mas porque a sua história de superação vai se tornar a prova que alguém ao seu redor vai precisar para não desistir. Você vai chorar naquele dia, mas não vai ser o choro da dor que você já conhece tão bem. Vai ser o choro do alívio, da gratidão, da emoção de ver com os seus próprios olhos que eu cumpri o que prometi. Que as palavras que você leu na Bíblia não eram só texto antigo, eram cartas vivas direcionadas à sua vida. Que as orações que você fez, mesmo sem certeza de que estavam sendo ouvidas, chegaram todas aqui. Cada uma delas eu as guardei. E a resposta de cada uma delas está embutida no que está prestes a chegar. Eu quero também falar sobre o que vai acontecer depois do dia da revelação. Porque muitas pessoas imaginam que o dia da virada é o destino final. Mas ele é, na verdade, o começo de uma nova fase. Uma fase de responsabilidade, de expansão, de influência. Uma fase em que o que eu depositei na sua vida precisa ser gerido com sabedoria e distribuído com generosidade. Uma fase em que você vai descobrir que a bênção foi dada não só para satisfazer as suas necessidades, mas para te equipar para a missão que eu sempre soube que era sua. Porque todo filho meu tem uma missão. Toda pessoa que eu abençoo com um propósito que vai além do conforto pessoal. A prosperidade que vem de mim nunca é só para o conforto do receptor. Ela é sempre um recurso para o avanço do meu reino, para o cuidado dos que precisam, para a demonstração do meu caráter no mundo. E quando você começar a operar nessa dimensão, quando a sua bênção começar a fluir para além de você, tocando vidas, mudando realidades, sendo instrumento nas minhas mãos para fazer o bem que eu faço através dos meus filhos fiéis, você vai entender em profundidade algo que agora só entende de cabeça, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Meu filho, minha filha, eu preciso te olhar nos olhos agora, metaforicamente, com toda a intimidade que existe entre um pai e um filho que ele ama profundamente, e te dizer: eu sei de tudo. Eu sei de cada noite que você não dormiu. Sei de cada conta que venceu sem que você tivesse como pagar. Sei de cada momento em que você sentiu vergonha, em que você teve que dizer não para os filhos porque não tinha como dizer sim, em que você sorriu por fora enquanto estava se despedaçando por dentro. Eu vi tudo e não fui indiferente a nada. Cada lágrima que você derramou foi registrada. Cada grito que ficou preso na garganta porque havia pessoas ao redor que não podiam ver a sua dor foi ouvido por mim com total clareza. Cada vez que você chegou ao limite e mesmo assim acordou no dia seguinte e tentou de novo, eu estava orgulhoso de você. Sim, orgulhoso. Porque a persistência que você demonstrou no meio da adversidade não é coisa pequena. É uma das formas mais puras de fé que existem. E eu honro essa fé. Eu não posso deixar sem resposta a fé que persistiu quando tinha todos os motivos do mundo para desistir. O dia em que tudo vai fazer sentido vai ser também o dia em que você vai entender porque eu permiti cada coisa difícil que passou pela sua vida. Não porque eu seja um Deus que gosta de ver os seus filhos sofrendo. Eu não sou isso. Mas porque eu sou um Deus que vê o fim desde o começo, que conhece o destino antes de conhecer o caminho, e que às vezes permite desvios, demoras e dificuldades, não porque perdeu o controle, mas porque o caminho direto não teria te dado o que você precisa para suportar o destino. Abraão precisou da espera de 25 anos para ser o pai de uma nação. José precisou dos 13 anos de escravidão e prisão para ser o governador que salvaria o mundo conhecido.
Davi precisou dos anos fugindo de Saul no deserto para ser o rei segundo o coração de Deus. E você precisou desse período de dificuldade, de espera, de pressão, para se tornar quem eu sempre soube que você era capaz de ser. Não em teoria, na prática, na vida real, com raízes tão profundas que nenhuma tempestade futura vai conseguir te derrubar. O dia está chegando. Está mais perto agora do que estava quando você começou a assistir esse vídeo. Está mais perto do que estava ontem. E eu quero que você declare essa verdade em voz alta, com toda a força que você tem, com toda a fé que ainda resta dentro de você, mesmo que ela pareça pequena, porque eu posso fazer muito com pouco. Meu dia está chegando. A bênção financeira inesperada está a caminho da minha vida. Eu não vou desistir a poucos passos da virada, porque o Deus que prometeu é fiel e o que Ele prometeu para mim é maior do que qualquer dificuldade que já enfrentei. Declare isso, acredite nisso, segure isso, porque o dia em que tudo vai fazer sentido já tem o seu nome nele. E nada nesse mundo pode apagar esse nome. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha. Antes que esse vídeo termine, antes que a tela escureça e você retorne para a sua rotina, para os seus desafios, para a realidade concreta do dia que está te esperando do lado de fora. Eu preciso ficar aqui com você por mais alguns minutos. Preciso sentar ao seu lado, metaforicamente, e te dizer as coisas que um pai diz para o filho no momento mais importante da sua vida. As coisas que ficam. As coisas que você vai carregar não só hoje, mas nos dias difíceis que ainda vão aparecer. Porque a vida não para de ter dias difíceis, mesmo quando a bênção chega, e que vão te sustentar em cada um desses momentos. Você chegou até o final desse vídeo. Isso não é pequeno. Em um mundo de distração, de notificações, de conteúdo infinito disputando a sua atenção, você ficou. Você ouviu. Você se abriu. E isso me diz algo sobre você que eu já sabia, mas que quero confirmar agora. Você tem fome. Você tem sede. Você não está satisfeito com uma vida pela metade, com uma fé morna, com uma existência de sobrevivência quando eu criei você para muito mais. Essa fome que te trouxe até aqui, guarda ela, nutre ela, não deixa ela se apagar, porque é essa fome que vai te manter no caminho quando a preguiça quiser te parar, quando o desânimo quiser te sentar, quando o medo quiser te paralisar. Deixa eu recapitular para o seu coração tudo o que atravessamos juntos nessa mensagem, porque cada verdade que foi dita aqui é uma pedra de fundação para a nova fase que está começando na sua vida. E eu quero que elas fiquem firmes na sua memória, acessíveis no seu coração, prontas para ser usadas no momento em que você precisar. No primeiro capítulo, eu te mostrei que o silêncio divino nunca é ausência, que quando parece que nada está acontecendo, é quando as coisas mais importantes estão acontecendo. Que eu trabalho nos bastidores com um cuidado que os seus olhos humanos ainda não conseguem alcançar. Que José não estava na prisão porque eu o esqueci. Estava na prisão porque eu estava preparando o palácio, e que o mesmo vale para você. O que parece imobilidade hoje é construção invisível para o amanhã que só eu consigo ver. No segundo capítulo, eu te ensinei que a condição do seu coração é o terreno onde a bênção nasce, que crenças plantadas pelo medo, pela escassez
pela dor e pela decepção, criam uma resistência invisível que impede a manifestação do que eu quero te dar. E que a transformação do coração, de crenças de limitação para verdades do meu reino, é o primeiro e mais fundamental passo para que a bênção se torne real na sua vida. No terceiro capítulo, eu abri os seus olhos para os canais inesperados que eu uso para te abençoar. Pessoas que você não esperava. Situações que pareciam adversas, mas eram redirecionamentos. Ideias que chegam em momentos improváveis. Oportunidades que parecem pequenas demais, mas que abrem portas enormes. E te pedi que saísse com os olhos espiritualmente abertos, olhando ao redor com a pergunta: será que é por aqui que minha bênção está chegando? No quarto capítulo, eu te ensinei a sacralidade da espera. Que o tempo entre a promessa e o cumprimento não é vazio. Está cheio de formação, de amadurecimento, de construção de caráter. Que Abraão esperou 25 anos não porque eu era lento, mas porque o que estava sendo construído exigia aquele tempo de gestação. E que a espera que parece seu inimigo é, na verdade, a sua maior professora. No quinto capítulo, eu te revelei o inimigo mais perigoso da sua bênção, a dúvida disfarçada de bom senso. Aquela voz interna que usa a linguagem da responsabilidade e do realismo para te impedir de crer no impossível. E te ensinei que a resposta para essa dúvida não é negação da realidade, mas a escolha consciente de uma realidade maior. A realidade do que eu disse sobre a sua vida. No sexto capítulo, eu te falei sobre o que abre o céu sobre a sua vida. Obediência, fidelidade e preparo. Não como condições do meu amor, mas como posturas do coração que criam o ambiente certo para a bênção se manifestar e se manter. E te lembrei que a fidelidade que eu peço não é perfeição, é persistência. É a que tropeça e volta, é a que falha e não desiste. No sétimo capítulo, eu te dei os sinais da virada que talvez já estejam presentes na sua vida sem que você tenha reconhecido. O desassossego santo, as ideias novas, as conexões inesperadas, a paz que não tem explicação humana, a perseverança renovada quando você já deveria ter desistido e a fome crescente por me conhecer mais. Cada um desses sinais é a minha impressão digital na sua história dizendo: eu já estou agindo. No oitavo capítulo, eu ampliei a sua visão para além de você mesmo, mostrando que a bênção que está a caminho foi planejada para mudar gerações, para quebrar ciclos de escassez que percorreram sua família, para te tornar o elo que muda a direção de uma linhagem inteira, para fazer de você uma prova viva de que eu ainda faço milagres e que, através da sua história transformada, outros vão encontrar a coragem de não desistir. No nono capítulo, eu te ensinei a arte de receber sem perder. Os princípios que sustentam a bênção: mordomia, generosidade, ordem, investimento e gratidão sustentada. Porque a bênção que vem de mim não é para ser consumida. É para ser gerida, multiplicada e distribuída com a sabedoria que só eu posso dar. E no décimo capítulo, eu te falei sobre o dia em que tudo vai fazer sentido. O dia que já tem o seu nome nele. O dia marcado no calendário do céu que nenhuma força desse mundo pode cancelar. E te pedi que não desistisse agora, porque você pode estar na madrugada mais escura que antecede o amanhecer mais glorioso da sua história. 10 capítulos, 10 camadas de verdade, 10 pedras colocadas na fundação da nova fase que começa agora na sua vida. E eu quero que você não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Não é possível ter ouvido tudo isso e sair igual. Algo mudou, algo foi plantado, algo foi ativado dentro de você que não vai mais conseguir ser desativado. Agora, meu filho, minha filha, eu preciso te dizer algo sobre os próximos dias, porque sair desse vídeo com fé renovada é maravilhoso.
Mas o desafio real começa quando você fecha a tela e volta para a realidade concreta da sua vida, quando as contas continuam lá, quando o problema não foi magicamente resolvido durante o tempo que você passou assistindo esse vídeo, quando amanhã de amanhã chegar com as mesmas pressões que tinha amanhã de hoje.